Olá pessoal, esse aqui é mais um vídeo que eu estou fazendo com foco agora de resolver exercícios, tá? Para poder ajudar vocês aí no desenvolvimento dos algoritmos usando a ferramenta Visual Algoritmo, Visual G, ok? Estou gravando esse vídeo aqui no meu trabalho, pode ser que vocês ouçam alguns barulhos externos, tá? Ok, então primeiramente nós temos esse exemplo, esse exercício aqui, ó. Ok? Aí temos a seguinte situação: faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressas em anos, meses e dias e mostre a expressa apenas em dias. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: como você faz para poder desenvolver um algoritmo. Para poder desenvolver um algoritmo, você vai ter três situações. Primeiro, a entrada dos dados, o processamento e a saída dos dados. É fundamental que vocês pensem dessa maneira para vocês desenvolverem qualquer algoritmo. Olhando aqui o enunciado, o que seria entrada de dados para a gente? A entrada de dados é o que ele vai ter que inserir no sistema. No caso aqui nós temos o seguinte: a pessoa vai ter que informar três informações para mim: o ano que nasceu, o mês que nasceu e o dia que nasceu. Então nós temos aqui como entrada de dados ano que nasceu, mês e dia. O objetivo desse algoritmo é fazer com que essas informações elas sejam expressas somente em dias, ok? Somente em dias. Então eu tenho que descobrir como que eu faço para pegar a idade dessa pessoa, né? E como transformar essas informações em dias. Aí já vem a parte do processamento. Para mim saber quantos anos a pessoa tem, eu vou ter que pegar a idade, o ano atual, menos o ano de nascimento dela. No meu caso, por exemplo, 1982. O resultado dessa conta vai dar 35. Só que esse 35 ele está em anos. Mas eu preciso dessas informações em dias. Então como que eu faço para transformar 35 anos em dias? Eu tenho que multiplicar por 365. Que o ano tem 365 dias. Então o resultado dessa multiplicação, 35 anos por 365 dias, vai ser o total de dias que eu tenho que até o momento eu tenho de vida, vamos falar assim, ok? Então já resolvi uma parte do problema. A outra é que eu vou ter que pegar o ano que eu nasci, por exemplo, vamos colocar aqui que eu nasci no mês 12. Então ele vai digitar 12. Só que esse 12 está em anos, não em dias. Pensando que um mês tem 30 dias, então eu vou ter que multiplicar por 30. Vamos ter aqui vamos lá, 12 vezes 30. 360. Ok? 360. Vamos aumentar aqui para 360, né? O ano tem 360 dias, né? Vou colocar 360 aqui, no caso, né? Isso aqui é uma forma de pensar, né? Se você for analisar que tem mês que tem menos de 30 dias, etc. Tem mês que tem 31 dias, né? Acho que aí vamos fechar aqui, aí fechei no 30 dias, né? Mas no sistema real você teria que levar em consideração essas situações. Mês tem 31 dias, mês tem 30 dias, ok? Mas eu vou fechar em 30 dias, tá? Aí, outra informação que ele vai passar é o dia que nasceu. Dia
Nasci no dia 5. Então já está em dias. Não vou precisar. Não vou precisar calcular aqui, né? Aí são várias situações que, por enquanto, a gente vai basear nessa lógica aqui, né? Não que ela esteja 100% certa, mas é uma lógica que pode ser considerada como certa, entendeu? Mas aqui você podia pensar várias formas. Ó, ele nasceu no mês 12 mais no dia 5, então tem uma diferença de 25 dias aqui, né? Então seria que calcular. Mas para a gente, como o intuito é aprender o algoritmo, nós vamos fechar nessa lógica aqui, tá? Calculo a idade dessa maneira, multiplico por 360 e calculo os dias, os meses, para achar os dias multiplicando por 30 e depois eu somo com o 5, que é o dia que ele nasceu. Essa soma aqui vai me dar em dias, vai ser exibido aqui, ó, o processamento, mostrar o processamento, resultado do processamento, ok? Então, primeiramente, você tem sempre que tentar imaginar, na verdade isso aqui é o algoritmo, né? É você imaginar como é feito o processamento do sistema, principalmente parte do processamento. Tentar descobrir como que você pode fazer o processamento para poder resolver o problema e principalmente saber identificar quais variáveis tem o seu algoritmo, ok? Beleza, entendemos aqui o que tem que ser feito. Aí vamos aqui para o nosso visual algoritmo, para utilizar e aprender a sintaxe dele, tá? Vou colocar primeiramente o nome do seu programa ou do seu algoritmo, né? Vou colocar aqui 01, que é meu primeiro exercício, tá? Aqui nós temos a seção das variáveis, onde nós vamos criar as variáveis utilizadas. Vou criar as seguintes variáveis: dias, né? Tem que falar o tipo dela, que é do tipo inteiro. Por que tipo inteiro? Porque eu não vou ter tenho 35,6 anos, né? Não é correto falar dessa maneira, né? Então a variável ela pode ser inteira, não seria do tipo real. Mês, né? Ano, mês e dia. Aquele dias ali é o resultado do processamento, tá? Então você vê aqui que eu estou simplesmente executando o que eu tinha imaginado lá antes de começar a fazer o algoritmo, né? Beleza, fez a declaração das variáveis, o próximo passo é fazer a interação com o usuário. Para você fazer a interação com o usuário, você vai usar o comando escreva. Se eu colocar escreva somente, o usuário vai digitar a informação na mesma linha, ou a informação vai aparecer na mesma linha. Se eu colocar escreva all, ela vai aparecer na próxima linha, ok? Vai pular uma linha. Então eu vou dizer para ele o seguinte: informe o ano de nascimento, ou seja, informe o ano que você nasceu. Pronto. Aí eu vou colocar a palavra leia, que é utilizada para receber informações e armazenar elas em uma variável. Então eu vou receber lá a informação e vou armazenar na variável ano, ok? O processo aqui ele é repetitivo. Então eu vou fazer isso, vou copiar e colar porque é o mesmo processo, alterando apenas o conteúdo do escreva e a variável. Que agora eu não quero o ano de nascimento, eu quero o mês de nascimento. E aqui, ao invés de ano, eu vou colocar o que? Mês. Então informou, agora falta informar o que? Informar o dia do nascimento. O dia do nascimento. E aqui, ao invés de ano, vai ser dia. Okay. Essa aqui é a parte da entrada que a gente fez, a entrada de dados. Feita a parte da entrada de dados, vou até colocar um comentário aqui, nós vamos fazer a parte do processamento.
simplesmente pegar essa lógica aqui e colocar ela no algoritmo, ok? Então vamos lá. Então dias, que é o resultado, ele vai receber. Quando eu vou atribuir um valor a uma variável, eu uso este símbolo, menor e uma seta, ok? E como que eu vou fazer esse processamento? Vou fazer da seguinte forma, eu vou utilizar os parênteses aqui e fazer da seguinte forma, vou colocar o ano atual menos ano, que é o ano que ele formou, ok? O resultado disso aqui é a idade da pessoa, 20, 30, 40, aí eu vou multiplicar por 360. Pronto, já sei quantos dias ele tem, baseado apenas no ano. Aí eu vou fazer esse processo aqui com mês, só que eu vou multiplicar por 30. Aí eu vou colocar aqui, ó, tá, tudo bem, vamos fechar somente no 30. Eu não vou levar em consideração fevereiro 28 meses, ano bissexto, isso aí já ia complicar um pouco. Aí o dia eu não preciso, porque ele já está em dias, né? Beleza, praticamente acabou o nosso algoritmo. A única coisa que eu preciso fazer é a parte da saída, que é simplesmente informar esse resultado para o usuário. Vou usar o escreva L e vou passar a informação para o usuário. Sua idade em dias é... dois pontos. Eu vou utilizar um recurso agora, que vocês vão utilizar bastante, que é a vírgula, para poder juntar símbolos, tá? A vírgula é usado para concatenar uma variável com uma frase, pode dizer assim, com string, né? Um conjunto de caracteres, né? Então eu quero concatenar. Então eu vou usar a vírgula. E o que eu vou colocar aqui? A variável dias. Quer dizer que o resultado que tiver na variável dias, ele vai aparecer depois do dois pontos aqui. Ok? Então, aí, aqui que nós aprendemos aqui, neste algoritmo. Criar as variáveis, atribuir um tipo à variável, tá? É o nome da variável, dois pontos, seu tipo. Utilizar o comando escreva L para informar conteúdos para o usuário e o leia para poder receber informações dos usuários e armazenar na variável. Utilizamos aqui o símbolo de atribuição, tá? Que é a setinha, e aprendemos aqui a fazer um processamento. No caso aqui eu usei o parênteses, por quê? Porque se eu não usasse o parênteses aqui, ó, ele não ia pegar 2017 menos a minha idade, ele ia primeiro multiplicar isso aqui, ó, depois subtrair. Isso ia ocasionar um erro, porque eu não quero isso. Eu primeiro quero que subtrai e depois multiplica, ok? Por que eu queria multiplicar primeiro e depois subtrair? Porque a multiplicação tem precedência em relação à subtração. Então, para mim resolver esse problema, eu uso o parênteses, porque o parênteses ele força executar primeiro o que está dentro do parênteses. Então, primeiro executa isso aqui, depois faz o resto. Então, o parênteses ele é muito utilizado quando você quer forçar um processamento da maneira que você quer que seja. Então, vamos primeiramente salvar isso aqui. Ele vai perguntar para mim onde que eu quero que salva. Okay. Vou criar uma pasta aqui, vídeo aula. Dentro dela eu vou salvar. Ó, veja que ele já pegou aqui automaticamente o nome do algoritmo, tá? Estando salvo, você pode executar por aqui, apertar F9, clicar aqui, depois clicar aqui. Ou tem um atalho aqui do lado de salvar também, tá? Então vamos inserir as informações, né? Primeiramente ele pergunta o ano de nascimento, 1982. Informe o mês, foi no mês de dezembro. Informe o dia, foi no dia 5. E aqui eu tenho o resultado. Sua idade em dias é 12.965 dias. Ok?
Ok. Então vamos aqui para o nosso segundo exemplo, tá? Vamos para o nosso segundo exemplo. Bom, temos um algoritmo que lê as 3 notas de um aluno e calcula a média final deste aluno. Então vamos lá, entrada. O que nós temos na entrada? 3 notas. Nós podemos falar, pode ser nota número 1, nota número 2, nota número 3. N1, N2, N3. 3 notas. Considerar que a média é ponderada e que o peso das notas é 2, 3 e 5. Bom, temos aqui a entrada, vamos pensar agora no processamento. Como vai ser feito o processamento? Ok? A forma de você calcular a média normal é da seguinte maneira. Temos aqui uma variável média que vai receber a primeira nota, somar com a segunda nota e somar com a terceira nota e dividir pelo número de avaliações. No caso são 3 avaliações, porque são 3 notas, né? Então aqui nós temos aqui o nosso processamento. Se não fosse utilizar média ponderada. Quando a pessoa fala que a média é ponderada, significa que cada avaliação dessa, ela tem um peso diferente. Significa que a primeira tem um peso 2, a segunda um peso 3 e a terceira um peso 5. Como que eu faço então? Se a média é ponderada, eu vou ter que pegar a primeira nota e multiplicar pelo peso dela. Vou ter que pegar a segunda nota e multiplicar pelo peso dela. E vou ter que pegar a terceira nota e multiplicar pelo peso dela. E eu não vou dividir por 3, e sim vou dividir pela soma dos pesos, que no caso aqui vai dar 10. Desta maneira aqui que eu vou fazer o cálculo na média ponderada. Ok? E a saída é o resultado da média do aluno, né, ponderada. Beleza? Então vamos transformar esse nosso raciocínio em um algoritmo. Vamos aqui criar um novo arquivo. Já vamos salvar ele. Vamos colocar aqui no número 2 aqui, que é o segundo exemplo, exercício. Vamos salvar. Já pegou 2 aqui para mim, salvei. E agora vamos criar nossas variáveis. Quantas variáveis que eu vou ter? Que tipo que vão ser essas variáveis? Então vamos lá, eu vou ter a variável N1, N2, N3. Observe que eu estou utilizando vírgula para separar as variáveis. Eu posso fazer cada variável dessa em uma linha diferente, entendeu? Aí vai do programador. Por exemplo, agora a média, eu vou colocar em uma linha só, tá vendo? Eu podia colocar a média lá em cima junto com N1, N2 e N3. Lembrando que variáveis tem algumas regras. Por exemplo, a gente não começa uma variável com número. Não é comum utilizar acento em variável, né? O que mais? Tem alguns símbolos especiais que a gente também não coloca dentro do meio de variáveis, tá? A gente pode usar o underline, né? Entendeu? É um símbolo permitido. Agora o traço, ele já não vai ser um símbolo permitido. Aí tem outros lá que a gente viu lá na apostila, né? Na hora de criar suas variáveis, você tem que lembrar dessas situações, porque senão você tá com a lógica correta, mas por causa de um símbolo desse não vai funcionar seu código. Então vamos fazer aquele processo, né, de entrada de dados, né? Vai ter que mandar ler a nota 1, nota 2, nota 3. Então vamos lá.
Dessa vez eu vou pedir para escrever na mesma linha. Então vai ser um escreva sem o L. Vou colocar assim, N1. Ok? Você pode escrever uma frase maior. Usuário insira a primeira nota. Ok? Mas eu vou fazer de uma maneira mais resumida. Aqui eu vou colocar a variável N1. E lembrando, vamos respeitar se você criou ela maiúsculo aqui também, tá? Aí eu vou repetir isso aqui 3 vezes. Então eu vou copiar e colar. Para você que está aprendendo, eu recomendo digitar mesmo, tá? Para poder fixar como se escreve a sintaxe do ler e do escreva e da atribuição das variáveis, tá? Pronto. Fiz a parte de entrada de dados, agora eu vou fazer o processamento. Processamento é da forma que nós fizemos, só vamos transformar para o modelo do algoritmo. Pega a variável média, que ela vai receber. Aí eu vou usar agora os parênteses, tá? Bastante. Ela vai receber N1 vezes o peso mais N2 vezes o peso mais N3 vezes o peso e vou juntar tudo isso e dividir por 10, que é a soma dos pesos, ok? Deixa eu ver se está correto aqui. Bom, aqui ele faz isso, mais isso, mais isso, e aqui esse parênteses aqui, o de fora, junta tudo e divide por 10. Ok. Feito isso, é só exibir para o usuário a sua média. Escreva L, agora eu vou escrever L. Vou fazer um negócio aqui, deixa eu ver. Tá, vou fazer não porque vai confundir a cabeça, tá? Eu ia colocar nota 1, nota 2, nota 3, informar as notas digitadas, né, depois a média, né? Mas aí vai usar muita vírgula, concatenação e talvez complique um pouco assim a forma de você visualizar, entendeu? Pode confundir um pouco. Então simplesmente colocar informação, a média final né? Vou usar a vírgula para concatenar e a variável média que tem o resultado do processamento. Pronto, tá vendo? Um exercício que parecia tão difícil, olha só. Gastamos aí nem 10 linhas para resolver. 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, umas 10 linhas. 10 linhas resolveu o exercício. Vou salvar, né? E vou executar o algoritmo. Ó, N1, tá vendo? O cursor ele piscou na mesma linha da frase do escreva, porque eu não usei o L. Então a primeira nota é 7, a segunda é 7, quero testar se o algoritmo está certo. O resultado da média tem que ser 7. Se as 3 notas é 7, a média é 7. Então ele está calculando a média corretamente, tá? E aqui finalizamos este algoritmo. E vamos para o próximo. Esses dois que eu fiz, eu considero eles simples, tá? Porque não estou usando estrutura de condição. Neste próximo exemplo, eu vou utilizar a estrutura de condição, que é o nosso senão, tá? A gente poder treinar um pouquinho e ir evoluindo. Eu vou dar um zoom aqui no que tem que ser feito para visualizarmos melhor. Então temos aqui, ó, elabore um algoritmo que, dada a idade de um nadador, classifique-o em uma das seguintes categorias. Então, se a idade dele estiver entre 5 e 7, ele é infantil A. Então aqui você vê que a idade ela vai estar no intervalo
eu posso testar duas vezes. A idade é maior ou igual a 5? Sim. A idade é menor ou igual, se não, C. A idade é menor ou igual a 7? Então, só que eu não vou fazer dessa maneira. Eu vou usar aqueles operadores lógicos, né? Porque ele me permite fazer dois testes em um único if, num único C. Tipo um teste, em uma única condição eu consigo fazer dois testes. Então eu vou utilizar o operador lógico e, né? Mas vamos lá, vamos fazer do jeito que nós aprendemos, né? Primeiramente identificar o que é entrada, depois a gente vê o processamento. O que é entrada aqui para mim? Entrada. A entrada para mim é a idade, somente a idade, destinador. O resto, o processamento, como resultado, ele vai exibir uma mensagem, tipo, a categoria é infantil A, infantil B, infantil A, juvenil B, adulto, entendeu? Simplesmente vai exibir uma mensagem. Só que essa mensagem ela vai estar condicionada a um conjunto de testes lógicos, né? Por exemplo, eu vou testar se essa idade ela for maior que 5 e essa idade for menor que 7, eu vou exibir infantil A. Ok? Ó, se a idade é maior que 5 e menor que 7, lembrando que esse E aqui, ó, ele é um operador lógico, tá? O que significa esse E como operador lógico? Ele só vai executar isso aqui se essa condição aqui for verdadeira e essa aqui também for verdadeira. Se uma das duas for falsa, ele não vai executar isso aqui. Ok? Aí temos aqui, ó. Se essa condição for verdadeira, eu vou testar novamente. Ele veio aqui e fez esse if. Não entrou aqui, suponhamos, né? Aí vou testar de novo. Vou até copiar aqui, ó. O teste é igual. Ok? Vou ter aqui um fim C, né? Para finalizar que acabou. Lá nós vamos ter um então. Ok? Então, se isso aqui não for executado, ele vem para o próximo teste. Qual que é o próximo teste? Então, quer dizer o seguinte, ó. A idade é maior que 5, mas não é menor que 7. Então, quer dizer que é maior que 7. Então, eu vou testar se a idade é maior que 7. Se é maior que 7 é 8, né? E é menor que 10. Ok? Agora, se a idade não é menor que... é maior que 7, mas não é menor que 10, significa que ele cai nessa categoria de 11 a 13. Ou seja, a gente vai repetindo esse teste aqui, ó. Agora, se não cair nenhum desses C, ele vai cair na condição do C não, ok? Só um segundo. Ok? Então vamos para o algoritmo, né? A gente entendeu mais ou menos a lógica aqui, né? E vamos para o nosso algoritmo. A nossa saída ela vai estar dentro da condição, tá? Ela vai ser aplicada à condição, ok? Ou a gente pode criar uma variável só para aplicar essa condição. Então vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho agora. Vou criar um novo arquivo com estrutura de condição, né? Beleza. Primeiramente, vamos criar nossas variáveis. Quais variáveis que eu vou ter?
nós identificamos aqui a idade, né? Então, vou criar aqui uma variável idade. A idade é do tipo inteiro, né? Porque ninguém tem 7 anos e meio. E eu vou criar uma variável categoria. Essa variável categoria, ela vai receber uma mensagem, qual categoria ele é. Por quê? Eu quero utilizar essa variável porque ela é de um tipo que nós não utilizamos ainda, que é o tipo caractere ou literal. Eu prefiro usar caractere do que literal, tá? Mas poderia ser escrito literal. Eu recomendo caractere. Okay? E vamos fazer a comunicação com o usuário. Escreva, digite sua idade. Digite sua idade. Pronto. Leia idade. Ok. Bom, a entrada é somente isso, né? Agora vamos fazer o processamento. Processamento vai ser um conjunto de testes. Então temos C, né? C. Vou abrir mais um aqui. A idade é menor ou igual a 5. Desculpa. Se a idade é maior ou igual a 5, é uma condição, né? Aí eu vou usar o operador lógico E. E, que é o operador lógico, vou fazer o segundo teste. Idade menor ou igual a 7, né? Então, não pode esquecer da então. A minha variável categoria, ela vai receber uma mensagem infantil A. E agora eu tenho o fim C. Pronto. Tá. Eu vou repetir esse processo várias vezes. Então eu vou simplesmente copiar, colar. Só que aqui vai mudar os valores, né? Agora é 8 e 10. E aqui não é infantil A, é infantil B. Colar novamente. Agora é 11. 11 menor ou igual a 13. E não é infantil B. Vou consertar. Não é infantil B. E sim juvenil A. Juvenil A. E nós temos também a categoria de 14 a 17. De 14 a 17, que é juvenil B. E temos também o seguinte teste. Este é um teste único, né? Que se não caiu nenhuma dessa categoria, eu verifico se é maior ou igual a 18. Se for maior ou igual a 18, então ele é adulto. Temos aqui o fim C. Simplesmente agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que exibir qual é a categoria. A sua categoria é categoria. Bom, vou salvar
esse... Cancelar aqui. Vou mudar o nome aqui, né? Sempre tem que colocar o nome no seu programa. Que é o terceiro, né? Agora sim, ele pegou o nome, só salvo. E vou executar, vamos ver se vai dar algum erro. Bom, começamos bem aqui, né? Digite sua idade, eu tenho 19. Ok. Fim algoritmo. Esperava-se um fim C. Centão. Ok. Bom, aqui nós temos uma situação que acontece quando a gente copia e cola, né? Eu estou executando aqui e verifica aqui que depois do juvenil B faltou um fim C, né? Então ele está acusando aí que falta um fim C. Então vou salvar aqui e vou executar. 19 anos. Pá. Se esperar, se fechar aspas. 26. Ah, tá. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho abrir uma, duas. Aqui eu não fechei, né? Na verdade eu não preciso dessa aqui, tá? Então vamos lá. Salvei. Vou executar. 19. Mais um erro. Aqui na linha 26 ainda. Esperava um 26. Aqui linha 27. Pessoal, eu cometi aqui um conjunto de erros, tá? Por que eu cometi esse conjunto de erros? Porque estou acostumado a programar uma linguagem de programação que ela tem uma sintaxe diferente do algoritmo, que ela tem a sintaxe da linguagem. Qual que é a sintaxe da linguagem? Atribuição é sinal de igual, tá? Toda vez que você termina uma linha, você tem que colocar ponto e vírgula, ok? Então, por hábito, né, eu acabei colocando tudo igual e ponto e vírgula no final, ok? Então, por isso que está dando esses erros aqui. Então, eu vou tirar aqui, porque a atribuição é dessa maneira no algoritmo, né? A gente estudou isso. Vamos arrumar, ok? E não tem ponto e vírgula no final no algoritmo, tá? Quando você for estudar uma linguagem de programação, provavelmente ela vai pedir que tenha ponto e vírgula. Mas por enquanto não tem, ok? Então vamos ver agora e vamos rodar. 19, opa, só categoria adulto, correto. 19 anos, né? Vamos ver outro teste aqui. 9, por exemplo. 9. Infantil B, correto, ó. Maior que 8, menor que 10. Vamos testar mais uma. 12, que está entre 11 e 13. 12. Ok, juvenil A. Beleza, pessoal. Aqui nós aprendemos a usar o C, a condição C. Ok. Bom, uma coisa que eu não utilizei aqui foi o senão, né? Eu sempre testei se essa condição, se essa condição, se essa condição, se essa condição, se essa condição. Aí no final colocou. Por quê? Porque é meio complicado você usar, nem como nesse caso você tem vários testes, você usar um senão aqui vai complicar a lógica do processamento, posso falar assim. Então, em que caso você usa o senão? Quando você tem um teste ou outro, né? Eu vou apagar aqui, por exemplo, se fosse nesse caso aqui, ó. Se dado entre 5 e o outro, senão, escreva, senão, vamos colocar aqui, infantil B. Vamos dar esse exemplo aqui, infantil B. Categoria, senão infantil B. Vamos fazer um teste aqui. Uso do senão.
Deixa eu ver. 8. Opa, deu um erro aqui. Só dar uma checada aqui rápida nesse exemplo. Beleza. Aqui também o senão, ele tem essa sintaxe aqui. A gente não tem fim senão, né? Você abriu aqui, você começou aqui início. Aí se você, para você fechar o C, você tem que fechar ele só depois do senão. Entendeu? Então se você colocar aqui o fim C antes do senão, ele vai aparecer aquela mensagem dizendo que não existe uma condição C correspondente. Ok? Então, para a gente colocar nesse formato aqui, neste exemplo aqui, ele daria muito trabalho, né? Teria que ter... A gente poderia tentar... não daria para fazer, porque sempre tem que ter um teste, né? Tem que ter o outro C para testar outra condição. C, outra condição. Então ficaria bem complicado se eu colocar um senão neste exemplo aqui. Okay? Mas ele pode ser usado quando você tem duas situações, ou isso ou aquilo, né? Geralmente quando a gente tem vários testes assim, ou várias opções, às vezes a gente usa uma estrutura chamada escolha. Uma alternativa boa, entendeu? Ok, pessoal. Vamos a mais um exemplo, né? Esse aqui Aqui, por exemplo, nós vamos usar uma estrutura chamada escolha, que nos permite que ela é uma maneira assim melhor para você trabalhar quando você tem várias opções, como por exemplo esse cardápio aqui, tá? Ok? E é muito importante você entender como funciona uma estrutura de escolha, porque ela é muito utilizada mesmo. Muito utilizada mesmo, entendeu? Em várias situações de desenvolvimento de sistema. Qualquer sistema, seja desktop, seja sistema web, né? Você vai ter essa situação aí, tá? Então vamos ver aqui, bem simples. Você tem um cardápio, né? Você tem as opções. O código 100 é cachorro quente e tem um preço. Aí tem o código 102, que é Bauru, e tem um preço. Então, o que o algoritmo pede? Escreva um algoritmo que leia o código do item pedido, a quantidade. Eu vou até colocando aqui agora, já vou fazer meio que direto, tá? Já vou selecionando aqui que eu acho que é entrada. Então, o código, com certeza, é entrada. Então, tem como entrada o código. Eu tenho como entrada a quantidade e eu tenho calcule, duas entradas, código e quantidade, e calcule o valor a ser pago por aquele lanche. Então a gente vai ter uma variável que vai armazenar o valor pago, né? Não é entrada, vou colocar como underline sublinhado, porque é uma variável. Que é uma variável que vai armazenar o valor. Considere que cada execução somente será calculado um item. Então, o nosso sistema ele só calcula uma vez, tá? Ele não tem uma estrutura de loop que permite você fazer várias vendas, né? Faz uma venda só, ok? Então, vamos lá, então. Vamos criar aqui um novo, né? Vamos criar aqui um arquivo novo. E vamos criar nossas variáveis primeiramente, como código e quantidade e resultado, que é o meu valor pago. Então tem código, quantidade, código e quantidade é do tipo inteiro, tá? Como nós vimos ali, o código é 101 e a quantidade é 1, 2, 3, 4, 5, são valores inteiros. Agora o resultado, que é o valor pago, ele vai ser do tipo real, porque já vai envolver casas decimais, né? Então vamos lá, escreva L. Vamos fazer a parte da entrada. Eu vou fazer uma tela de opções para o cliente, tá?
Eu não vou fazer de todos os itens, é só para vocês verem que no seu algoritmo você pode exibir quais são as opções que ele tem, tá? Então, vou pegar aqui cachorro quente. E vou, só para ele saber, cachorro quente é o código 01. Ok? Estou montando opções aqui, tela de opções para o cliente. Escreva L Bauru. Simples. Aí o código, né? Desculpa, o cachorro quente é código 100. E este sim é o código 101. Aí você pode montar da maneira que você quiser, né? Uma coisa que eu farei aqui, por exemplo, fosse para montar assim para ficar bem apresentável, né? E eu especificar que aqui nessa parte aqui, como se fosse uma tabela, é descrição, e nessa parte aqui seria o código. Pronto, ficou bem apresentável lá a saída para o cliente lá, né? Depois eu tenho que ter um escreva L que diga para ele escolher uma das opções. Digite o código do produto. Vou colocar só assim, digite o código. Você sabe que é um daqueles códigos lá. Beleza, esse aqui é somente... Isso aqui é somente informações para o cliente, tá? Agora ele vai fazer o que? Ele vai ler o código. Então tem leia, peço para digitar o código, ele vai ler o código. E eu vou ter um escreva para também pedir para ele informar quantidade, quantos que ele quer. Quantidade. Leia quantidade. Então aqui temos o código e a quantidade. Bom, agora vem a estrutura que a gente vai estudar agora, que é a estrutura chamada escolha. Como que é a sintaxe da estrutura escolha? Você tem a palavra escolha. Você tem o quê? O que eu vou escolher? De acordo com o quê? De acordo com o código. Aí, nós vamos ter as opções. Se eu digitou 100, eu vou ter um caso. Primeiro caso. Caso se o código for 100. Ok? Simplesmente vou fazer aqui o resultado. Ele é a quantidade vezes o valor correspondente ao cachorro quente, que é 1,20. Só que aqui a gente não usa vírgula, a gente usa ponto, tá? Esse é o primeiro caso. Aí os outros casos é repetição do primeiro caso. Ok? Eu vou colocar só esses dois casos que eu tenho aí, mas eu poderia colocar todos para lá, né? Só mudando aqui, ó. 1,30, né? Aqui eu continuarei repetindo, 101 só copiando, colando, né? E colocando todos esses daqui, tá? Mas como é repetitivo, eu não vou fazer copiar, colar, né? Até porque eu só tenho esses dois aqui mostrando. Agora, mas a gente, se nenhuma dessas opções for escolhida, a gente tem a opção que ele não corresponde, né? A opção outro caso. Então, se não for nenhum desses casos, é outro caso. Ok? Se for o outro caso, eu vou informar o seguinte, ó. Escreva
L e vou dizer o seguinte, o código, ok? O código, e aqui vai aparecer para a pessoa o código digitado. Aí eu estou usando agora a concatenação, tá? Então eu tenho uma frase, depois eu tenho uma variável, aí eu uso de novo a vírgula para continuar a frase, ó. Aí tenho inválido. Ok. E pronto. Agora, se ele escolheu um destes casos, eu tenho que finalizar a escolha. Aqui eu finalizei o fim e escolha. Beleza. Se o código não é inválido, ele é um daqueles dois. Agora eu tenho que fazer a saída. Escreva L. O valor total da compra é... resultado. Bom, vamos testar, né? Primeiro vamos salvar. Opa, tá sem nome. Não é legal. Vamos colocar aqui, é o 4. Vamos salvar. Aqui, salvar. Agora vamos executar. Vamos ver que é que dá. Bom, apareceu o que tá ali, né? Da linha 10 à linha 13, né? Então digite o código. Vamos ver. Eu quero um cachorro quente. 100. Quantos cachorro quentes quero? 4. Opa. E não deu erro. Digitei a quantidade. Ok, vamos dar uma analisada aqui e já retorno. Ok, pessoal. Tá, um pequeno erro aqui na hora de eu coloquei ponto aqui e era vírgula, tá? Mas aqui temos a nossa estrutura. Aqui nós temos exibição para o usuário, leu o código, leu a quantidade. Dependendo do código, ou ele vai entrar no caso 100 ou no caso 101. Faz o processamento. Se não for nenhum dos dois, ele entra no outro caso, exibe o código e a palavra inválido, ok? Vamos salvar aqui e vou fazer um teste. Então vamos lá, 100, que é o código, 33, tá? Por quê? Tá, esse processamento aqui não está correto, mas vamos ver aqui. 100, 33, 33. Ok. Um segundo. Pessoal, continuando aqui, eu tive que reiniciar o meu Visual G, porque ele estava... A lógica em si estava correta, entendeu? Mas não estava dando o resultado que a gente esperava, né? Então eu tentei de várias maneiras, até achei que estava incorreto, né? Coloquei vírgula aqui, mas na verdade não estava incorreto, né? Mas ele não estava calculando. Então eu fechei, abri novamente, né? E agora executando ele funciona como deveria, né? Então temos aqui, vamos executar. Tem a opção 100, por exemplo, e eu quero 4.8. Por quê? Porque cada Bauru é 1,20. Então 4 vezes 1,20, 4,80 ou 4.8. Ok? Vamos testar o outro, né? 101. Quero 5, 6.5. Você pegar 5 vezes 1.30 vai dar 6.5. Então aqui nós temos a estrutura escolha, né? Que você vai usar muito ela nesta condição, entendeu? Onde você tem uma lista de opções e cada opção você vai executar alguma coisa. Então não compensa você usar condição C, condição C, condição C, condição C, né? Sendo que você tem uma alternativa melhor, que é o caso. Ok? Bom, eu vou fechar essa videoaula aqui.
Mas na sequência eu vou enviar mais uma, tá? Que nela eu vou até vetores com vocês, tá bom? Vamos trabalhar a estrutura, repetições e até vetores. Mas eu acredito que esses exercícios possa ter ajudado bastante vocês, tá bom?